You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. I turn my head to the sky, focus one thought at a time. I do not let the little things under my tight and sleep. It couldn't be a longer time. I feel like I am walking blind. I know right time, there are no legible signs. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu dei pra começar os vídeos assim, né? Gente, é porque quando eu vou gravar o vídeo, meu Deus, eu tô assim, ó, careca, sabe? Aí tipo, eu fico, meu, que coisa mais ridícula na câmera. Sério, gente, eu fico assim, assustada, porque tá assustador isso aqui. O Celso tá cortando o cabelo do Aleph lá em cima. Eu sei que tô fugindo totalmente do foco do tema do meu vídeo, mas eu preciso falar isso pra vocês. O Celso tá cortando o cabelo do Aleph lá em cima e eu tô quase indo lá pedindo pra ele passar a máquina aqui desse lado na minha cabeça. Mas toda vez que eu falo que eu vou passar máquina, alguma coisa assim, ele pergunta pra mim se eu quero assinar a petição do divórcio. Porque ele realmente não gosta. Quando ele me conheceu eu tinha a cabeça raspada atrás. E aí ele não gosta, ele pediu muito pra me deixar crescer e eu deixei. E tipo, meu, isso aqui, olha, mano, sério, eu tô muito assustada, gente, sério, eu tô muito assustada, então vamos gravar o vídeo assim. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o tema do vídeo já diz tudo, né? Vocês estão escutando um barulho aqui do lado, que é do... gerador, sei lá o que é isso, é que é do ar. Mas é isso, tem umas pessoas ali do outro lado da rua também me olhando, achando que eu sou louca. Como se isso não fosse uma coisa normal aqui nos Estados Unidos, gravar vídeos, não é mesmo? Mas vamos lá. Então eu resolvi vir gravar o vídeo aqui dentro porque eu tô com muito calor. Mesmo com o ar ligado, eu tava com muito calor lá dentro. E o Celso tá cortando o cabelo do Aleph, as crianças estão agitadas, todo mundo gritando e correndo porque o Celso está em casa hoje. E lá se foram quase 2 minutos da Karina falando muito. Então vamos lá. Bom, no vídeo do B-Day do Noah, que foi o vlog que eu fiz do dia do aniversário dele, eu comento com vocês que o Noah é o nosso milagrinho. E que se eu tivesse escutado algumas pessoas, como alguns médicos, alguns líderes e até inclusive alguns parentes, o Noah talvez nem estaria aqui. Quer dizer, se eu tivesse escutado essas pessoas, com certeza o Noah não estaria aqui. Pois bem, pessoal, eu vou contar o porquê que o Noah é o nosso milagre e porquê que ele não estaria aqui. A minha gestação do Noah foi uma gestação muito difícil, muito complicada. Todos os nossos filhos, do Ap ao Noah, foi totalmente planejado, mas o Noah foi assim, mega planejado, entendeu? E aí, foi tão lindo o nosso planejamento, gente, pra quem é SUD. Até uma bênção de saúde, de conforto, enfim, eu recebi do meu esposo para que eu pudesse ter uma gestação tranquila e tal. Bom, eu tô falando isso, as pessoas vão pensar, nossa, seu esposo é o cara, né, que a gente deu uma bênção, foi a gestação mais complicada, mas enfim, né, precisamos passar por provação. Eu e meu esposo, nós acreditamos muito do fundo do nosso coração que tudo aquilo aconteceu, acho que mesmo para testar nossa fé e nossa obediência ao Pai Celestial. Então foi assim, eu engravidei do Noah em dezembro e nós nos planejamos para engravidar em janeiro, mas a gente ficou tão ansioso que nós resolvemos engravidar em dezembro de 2014. E aí, tava tudo uma festa, muita alegria, e acho que quando eu estava com 7 semanas de gestação, eu comecei a sentir um incômodo muito grande embaixo do meu útero. E como eu sou bailarina, eu tenho uma consciência muito forte corporal. E quando eu sinto alguma dor, eu sei exatamente aonde está doendo. Enfim, às vezes eu não sei o motivo, o porquê, mas eu sei o que está doendo. E aí eu falei, tem alguma coisa errada e sei lá. E eu não gosto muito de ir em médico, mas naquele dia eu resolvi ir no médico. Então, em uma manhã de domingo, nós resolvemos ir ao médico, ao hospital. E quando chegou lá, a médica lá no Rio Grande do Sul, eu não sei se é comum isso em todos os hospitais, mas eu fazia pré-natal na UBRA, no Hospital Universitário da UBRA. E ela resolveu fazer um exame de toque em mim. Quando ela fez um exame de toque, ela disse que o meu útero estava muito inchado para eu estar apenas de 7 semanas. Ela falou, meu, você tá com umas 15, 16 semanas, seu útero tá muito inchado, não é possível. Aí eu falei que eu tinha certeza que eu estava de 7 semanas. Porque se tem uma coisa, gente, que eu entendo é de semanas de gestação. Então, eu
eu falei pra ela que eu tinha certeza que eu estava de 7 semanas, ainda mais que aquela gestação foi super planejada e eu sabia que eu estava de 7 semanas. E ela começou a me perguntar algumas coisas sobre as minhas gestações anteriores, e aí foi quando eu falei pra ela que a minha última gestação tinha sido gemelar, porém com feto vivo e o outro morto. E aí eu comecei a explicar o que aconteceu, que é a gestação do Ian, que com certeza vocês vão me pedir vídeo sobre a gestação do Ian, ainda mais que eu falei, um feto vivo e um morto, né? Mas vamos lá, fica pro próximo vídeo. Então, ela imediatamente quis fazer uma ultrassom, porque ela falou, então você tá grávida de gêmeos, porque não é possível, seu útero tá muito inchado, ai gente, esqueci, inchado, muito grande, não sei. E aí ela falou, ou você não tá de 7 semanas, você se enganou. Mas eu sabia que eu não tinha me enganado. Então quando a gente fez uma ultrassom, eu realmente estava de 7 semanas. E aí nessa ultrassom, ela viu algo estranho. E eu não sei de fato se ela não quis me falar o que ela estava vendo, mas ela pediu, era um hospital. E não era minha médica de pré-natal. Ela pediu para mim fazer uma ultrassom mais especializada. E porque tinha uma célula, algum outro corpo, mas que não era um outro bebê. Ela disse desse jeito. Quando ela ficou olhando muito, eu fiquei super feliz, porque eu falei, meu, deve ser gêmeos de novo e tal, beleza. Então, passou algumas semanas, até que eu consegui marcar essa outra ultrassom mais especializada. E aí, quando eu fiz essa outra ultrassom, o médico disse pra mim que eu estava com mola, gente. Mola e datiforme. Então, eu tinha um saco gestacional com feto e o outro saco gestacional eu tinha molas e datiforme, gente. Então o que é isso? É quando um óvulo ele é fecundado o nó tá pelado, meu pai do céu. É quando o óvulo ele é fecundado, mas o embrião ele não se desenvolve e aí você cria molas nesse óvulo. Então essas molas, elas parecem um cachinho de uva, sabe? Não cria bebê, cria mola. Mas o normal e o comum é que não vinga nenhum tipo de gestação. O normal é que quando você tem mola e datiforme, é só a mola. Então você faz um tratamentozinho, tira as molas e não tem bebê. Nunca vai ter bebê, né? Segundo a medicina louca, né? Bom, enfim, e aí quando ele viu aquilo, ele disse pra mim, então, gente, e aí então esse médico, ele disse pra mim, ele foi até muito grosso, muito rude, muito áspero, e ele disse assim pra mim, olha, esse bebê não vai vingar, esse bebê ele não contém o seu DNA, ele provavelmente só contém o DNA do papai e você não vai conseguir suportar essa gestação e você precisa interromper a sua gestação. E na hora que ele falou isso, eu lembro que eu levantei muito rápido da maca e disse, você é louco? Aí ele falou, não, louco é você se você continuar querendo levar essa gestação até o final, esse bebê vai acabar te matando. E ele falou muitas coisas pra mim, gente, eu fiquei tão desnorteada na hora, tão desnorteada que eu fui pra casa, eu não sei nem como que eu consegui chegar em casa, porque nesse dia o Sasso não foi na ultrassom comigo, ele ficou em casa com as crianças. E assim, ó, olha, foi assim horrível, eu cheguei em casa, eu chorava muito, muito, e quando eu recebo uma notícia muito forte, ou acontece alguma coisa comigo, eu choro, 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 e eu não consigo falar. E eu não conseguia falar pro Sasso o que estava acontecendo, ele começou a entrar em desespero, ele falou, meu pai, meu filho morreu, né, o que aconteceu, tal, ele também, e na hora ele imaginou que eu tava grávida de gêmeos e que um tava morto, ele falou, ai meu Deus, passar por tudo isso de novo, tal, e foi bem complicado, e aí, e o médico tinha falado pra mim procurar a minha obstetra mesmo, né, então aí quando eu me acalmei, gente, demorou muito pra me acalmar, eu lembro que eu cheguei em casa, era por volta das 9 e pouco da manhã, porque a ultrassom foi muito cedo, e eu só fui conseguir falar pra ele mesmo à tarde, porque eu chorava, eu passei assim quase que o dia inteiro chorando. E aí eu me lembro que ele, quando eu falei pra ele que a gente era pra procurar a minha médica, era o posto, ele fechava cedo. E ele falou, nossa, mas já vai fechar, vamos correr lá e vamos ver, né? E aí eu lembro que eu fui até
a clínica lá, o posto, né? E comecei a contar pra médica e mostrei a ultrassom. E ela ficou assim, desesperada, porque ela não tava acreditando que eu tinha mole datiforme. Ela, como assim? Isso não é possível, você tem um bebê e tal. E ela começou a falar que o DNA do meu bebê não era compatível com o meu, que além do bebê não sobreviver, era perigoso ele me matar. Gente, foi uma situação horrível, horrível. E ela falou que o ideal era realmente eu interromper a gestação. Aí a gente foi pra casa, eu chorei muito, e aí ele ligou pros pais dele e tudo. E a gente falou com alguns líderes da igreja pra poder me dar uma bênção, porque, gente, eu comecei a gritar, por favor, eu preciso de uma bênção, meu filho, eu não vou tirar a vida do meu filho e tal. Fiquei muito desesperada, foi horrível, gente, foi horrível. E eu lembro que alguns líderes da igreja foram lá na nossa casa, eles me deram uma bênção, como eu pedi. Só que depois, na hora de ir embora, um dos líderes falou assim, olha, você tem que pensar que você tem 2 filhos aqui nessa terra e que você tem uma vida linda e maravilhosa pela frente, que você pode gerar mais filhos, então você tem que pensar nos seus filhos aqui na terra. Eu até entendo, gente, que, sei lá, talvez que não era com ele, porque eu acho que é muito fácil falar, o difícil é você estar na situação. Mas tudo que eu pensava é que eu não podia interromper a vida do meu filho. E que se o Pai Celestial colocou aquela criança em mim, dentro de mim, ele permitiu que aquela criança estivesse ali, eu tinha que deixar ela nascer, eu tinha que deixar ela respirar. Então não tinha nada que me fizesse querer interromper minha gestação. Então nós ficamos assim umas 2 semanas, todo mundo falando que eu tinha que interromper a gestação. E nisso eu não tinha contado para os meus pais que eu estava grávida ainda, porque eu queria fazer uma mega surpresa, porque eu queria contar quando eu soubesse o sexo e tudo. Então foi muito difícil pra mim. Aí a minha sogra falou, não, eu vou ligar pra mãe dela, ela precisa saber disso, como que essa menina vai passar por isso aqui sozinha, tal. E eu não queria, eu falava, se alguém ligar pros meus pais, eu não sei o que eu vou fazer. Aí beleza, gente, eu sei que a gente chegou até a 16ª semana e a minha obstetra, ela passou o meu caso para uma outra obstetra que ela tinha recém-chegado dos Estados Unidos. Ela tinha até, inclusive, o mestrado dela, ela defende a tese de mola e datiforme junto com feto. E ela passou o meu caso, essa médica foi pra Ubra, ela cuidou de mim. Eu lembro que eu tomei algumas injeções químicas. E o meu caso era tão sério, que eu não ia mais fazer o pré-natal no hospital. O hospital vinha até minha casa e cuidava de mim. Foi toda uma coisa assim, sabe? E foi bem difícil e eu fiquei muito mal mesmo, muito mal. Foi uma gestação bem complicada. Aí eu passei muitas coisas no Rio Grande do Sul, então nós voltamos para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, a minha médica ela não apoiou eu voltar para São Paulo, porque ela falou que eu não ia aguentar uma viagem daquela. Se eu fosse de avião era perigoso a pressurização, e se eu fosse de carro também era muito perigoso, porque tinha serra e a viagem era muito longa. Mas eu decidi, a gente voltou para São Paulo. E aí quando chegou lá, gente, para explicar para os médicos do meu problema, mesmo com os documentos, mesmo com as ultrassons, eles não conseguiam, com as ecografias, eles não conseguiam acreditar naquela situação. Eles ficavam lá, não é impossível você ter mole datiforme com um bebê aí dentro. E, gente, sério, eu passei por 4 médicos e eles não acreditavam. Até que pela graça do Pai Celestial, eu tive o meu filho no mesmo hospital que eu tive os outros 2. E aí quando eu cheguei no hospital, a gente explicou a situação para um médico que estava de plantão. E ele falou assim, claro, gente, que isso existe. Não é uma coisa comum de se ver, é uma coisa rara. Mas ele falou, você tomou as injeções químicas, tudo certinho? E aí a gente disse que sim e tal. Ele falou, vou fazer uma ultrassom para ver como é que tá. E aí a gente fez uma ultrassom no hospital e ele disse, calma, você não tem mola e datiforme no seu bebê. Você tem mole datiforme em um óvulo. Então, quer dizer, ele falou, a gente não considera essa gestação gemelar, tá? O que a gente considera é o seguinte, você liberou 2 óvulos, né? Então, 2 sêmens, meu Deus, como que se diz? Eu quero falar besteira, penetrou, mas não é penetrou, não. Gente, eu tô esquecendo as palavras. 2 sêmens fecundou cada óvulo. Só que um óvulo, ele deu mola e o outro, ele deu feto. E ele falou, é um milagre, sim. Por quê? Porque normalmente, mesmo quando você tem
um óvulo separado, na placenta separada, num saco gestacional separado, é muito raro que aquele feto vinga. Mas o que acontece é que o seu bebê, ele não vai ser totalmente compatível com você, mas não quer dizer que ele não tenha o seu DNA. Ele falou, o seu sangue é A negativo e provavelmente o seu bebê não vai ser A negativo. Ele começou a explicar, ele falou que era um caso raro, que era um milagre para a ciência, mas era uma coisa que se espera assim e tal, que pode acontecer. Então o que aconteceu foi isso, e ele fez ali, gente, eu passei uma semana fazendo todos os exames, até a gente nem sabia o que era o bebê, a gente achava que era uma menina, porque a gente tinha feito uma última ultrassom com 7 meses e meio, tinha dado que era uma menina, e aí a gente ficou meio na dúvida, assim, então a gente não tinha certeza realmente se era uma menina, e foi nos últimos dias de todos aqueles exames, tudo que eu fiz, a gente descobriu que era um menino. A gente fez todos os exames pra ver se eu ia precisar tomar aquela injeção que se chama Rogan, e eu ia precisar, então graças que foi. Gente, assim, ó, eu passei por uma médica incrível no Rio Grande do Sul, mas a coisa realmente aconteceu quando eu cheguei, depois de um tempo que eu cheguei em São Paulo, que eu peguei um médico muito bom. Então, e aí ele falou pra mim voltar, acho que na sexta-feira, pra mim poder ver como é que tava a situação, e provavelmente o Noah ia nascer. E aí eu senti dores na quarta-feira, e eu senti dores, eu passei a quarta-feira inteira sentindo dor, e aí na quinta-feira o Sasso decidiu me levar no médico, ele não estava lá, quem estava lá era a supervisora do hospital e uma médica que ela não fazia partos. Então, a supervisora ela fazia. Então, quando a gente teve que contar toda a história de novo, da mola e da tiforme, sendo que o outro médico já sabia de toda a situação e tinha mandado eu ir na sexta. Por isso que eu não queria ir na quinta-feira no médico, mas eu estava com tanta dor, o Sasso fez eu ir pro hospital. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, a gente teve que contar toda a história de novo pra médica, ela ficou toda encucada, não sabia, e aí eu não levei os exames, porque o médico já sabia de tudo. Ela, não, mas cadê os exames? Não faz sentido, tal. Aí foi eu de novo, gente. Não, aí ela falou, espera um pouco, e nisso eu queria ter parto normal. Aí ela ficou tão encucada com aquela história que ela subiu pra falar com a supervisora. A supervisora, como assim? Aí ela foi, olhou lá nos prontuários e falou, eu passei aqui na terça-feira, tudo, tal. E aí na quarta-feira eu comecei a sentir dor, por isso que eu voltei hoje, mas o doutor tal, sabe da minha situação. Aí ela foi, puxou todo o prontuário e viu realmente o que eu tinha. Ela falou, manda essa menina ir pra ultrassom agora. Aí eu fui pra ultrassom, porque ela falou, deve ter um erro aí. Aí quando chegou na ultrassom, o próprio médico da ultrassom falou, então, você não tem mola no bebê, você tem mola, a mola não está no bebê, a mola está em você. Aí eu, meu Deus, como assim? Aí ele explicou a mesma coisa, que foi 2 óvulos, os 2 foram fecundados, bababi, um deu mola e o outro não, e que aquilo era um caso raro, mas estava tudo bem com o bebê e que ele ia nascer, mas que era bom tirar ele naquele momento. Eu queria ter parto normal, e o médico que ia fazer meu parto na sexta-feira, ele disse pra mim que ia tentar ter o parto normal. Eu tava muito feliz que eu ia ter o parto normal, que ele ia pelo menos tentar. E aí eu fiquei toda empolgada, falei pra médica fazer o parto normal, e ela ficou assustando a gente, mas eu não fiquei assustada. Falando que eu tinha 1% de chance do meu útero romper. Eu falei, 1% de chance não é nada, eu quero correr o risco, tal. E ela ficou muito preocupada. Aí ela falou, não, eu vou fazer seu parto, eu preciso fazer seu parto. Aí vai ser cesárea, tem que ser cesárea, tal. Aí eu sei que ela convenceu, o Sasso foi lá e assinou a papelada pra ser cesárea. E só que ela tava com fome, ela tava com muita fome, ela queria almoçar. Aí eu falei pra ela que eu também tava com muita fome. Ela, não, mas você não pode comer. Aí eu falei, doutora, eu comi do meu primeiro filho e eles me deram uma injeção, eu vomitei um pouquinho, eles me deram uma injeção, mas só me dá uma injeção também. Aí ela, tá bom, vai lá comer. Aí, gente, quando eu tava indo pra comer, a gente tava de carro. E eu falei assim, e o Sasso tinha deixado o carro no estacionamento. Eu falei, amor, vamos de carro. Aí ele falou, tá louca, meu, o negócio de comer é aqui na esquina. E a gente foi andando, gente, eu senti, parece que meio que um pá, assim, no meu útero, né? E eu comecei a andar assim, que nem uma pato. Nossa, mas eu tô sentindo uma pressão, parece que a minha
que a minha vulva tá estalando, tem uma coisa muito estranha, acho que o bebê vai nascer, o bebê vai nascer. Ele, meu, para de ser louca, que tá todo mundo olhando pra você, que até agora você tava normal, só sentindo umas dorzinhas. Só porque a médica falou que seu bebê vai, que o bebê vai nascer, você tá aí achando que vai ter parto normal. Aí, eu não consegui nem comer, gente. Eu lembro que eu tava com vontade de comer coxinha, ele pegou algumas e eu comi um pedaço de uma assim, e não quis mais comer, não quis beber a coca. Aí a gente voltou pro hospital, aí ele já fez minha interna e eu fui pra sala de parto e tá, tudo bem, a anestesia foi tudo bem, tal. Tudo bem naquelas, né? Porque eu tenho um sério problema com a hack. E aí quando eu tava fazendo o parto, quando ela tava me abrindo, na última camada, assim, pra abrir o útero, ela nem precisou encostar no útero e o útero, tchum, abriu. Então ela considerou aquilo uma ruptura uterina. E ela começou a falar, tá vendo? Eu disse, ela queria ter parto normal. Essa menina ia morrer, que não sei o que, tipo, ia morrer. Se eu tava no hospital, como que eu ia morrer, né? Aí ela depois começou a falar que foi muito bom eu ter ido pro hospital na quinta-feira, que se eu tivesse esperado em casa na sexta-feira, na quinta-feira pra ir pro hospital na sexta pra ter o bebê, talvez eu teria morrido, porque de qualquer jeito meu útero ia romper na quinta-feira, naquele mesmo horário e tal. E ela começou a falar aquilo e tudo tal. E aí, gente, quando você tem o bebê, não é o médico que fez o seu parto que vai lá te ver, sabe? É o outro médico, porque ele sai do plantão. Só que quem fez o meu parto foi a supervisora. Gente, todos os dias que eu fiquei no hospital, todos os dias ela foi no meu quarto me ver como tava minha situação e tal. Então, eu tive um atendimento maravilhoso, era um hospital público, mas os 3 partos eu tive um atendimento maravilhoso, e do Noah, então, nem se fala. E foi incrível, sabe? Foi muito incrível. Aí ela falou pro Sasso que meu útero tinha virado papel e que se ele tentasse me engravidar de novo, ele seria um assassino. E aí ele perguntou, mas a senhora operou ela? Então a senhora operou ela? E ela disse que ela não tinha me operado. Aí depois de 15 dias que eu já tinha saído do hospital e tudo, que você passa naquela consulta rotineira do pós-parto, aí o meu médico pediu uma ultrassom, porque lá no meu histórico estava escrito que eu tinha tido uma ruptura uterina, então ele me pediu uma ultrassom, e aí na ultrassom o médico falou que eu tinha 4 grampos, 2 em cada trompa, e o médico tinha falado que ela tinha escrito que eu estava grampeada, por conta de alto risco e tal. Então eu fui grampeada na gestação do Noah para ficar alguns anos sem ter filho, porque ela sabia que eu queria ter mais filhos, mas ela achou que não tinha a possibilidade mais, porque segundo ela, o meu útero tinha virado papel. E o que aconteceu? Grampeada, me veio o Baby 100, gente. Que um dia eu contar a história do Baby 100 pra vocês. Então é isso, gente. Nossa família considera o Noah um milagre, né? Porque a gente decidiu não interromper a gestação e, segundo alguns médicos, essa gestação não iria vingar. O Noah não era compatível comigo, ele poderia até me matar, e eu tô aqui viva, já com um filho depois da gestação dele, e todos os meus filhos saudáveis. E o Noah tá aí, firme, forte, saudável, uma criança incrível, linda e maravilhosa. É isso, pessoal, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha 3ª gestação. É claro que os diários de gestações não vão estar em sequência, mas eu tenho um blog, faz muito tempo que eu não escrevo blog, e as 3 gestações estão lá no blog. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um enorme beijo da Cá e tchau, tchau!